A pregação está em crise. O avivamento começa pelo uso correto da Escritura, mas a apostasia surge por intermédio do mau uso da palavra. Parafraseando John MacArthur, o amadurecimento e a santidade dos crentes vem da proclamação e exposição da palavra. O pregador é um porta-voz. Nesse sentido, a mensagem deve ser transmitida com exatidão. Alguns pregadores acham que queremos ouvir sobre sua vida. Não. Queremos ouvir uma exposição da palavra de Deus e não falatórios vazios, a qual eles acham que vão tocar na alma, que vão mudar pessoas. Nossas pregações atuais estão desprovidas de argumentações e sem uma boa exposição bíblica. De fato, a maioria das nossas pregações não tem conteúdo suficiente bíblico. São mensagens vazias de sentidos, vazia de Bíblia e cheio de emocionalismo, cheio de coisas humanas e poucas coisas de Deus. Só conseguimos saber o que de fato o texto diz se, em primeiro lugar, eu entender o significado e o propósito da mensagem aos leitores originais. Eu não posso pegar um texto e aplicá-lo sem primeiro observar e interpretar este texto. Eu tenho que entender por que esse texto foi escrito, para quê, qual o povo, qual era a condição do período. Só depois eu fazer uma ponte entre o texto antigo com o público ouvinte, coisa que está com deficiência nos nossos altares. Os nossos pregadores não conseguem expor Bíblia. Os nossos pregadores são fracos de argumentações bíblica e teológica. Nossos altares estão cheios de tudo, menos de forte conteúdo bíblico. Observamos que a maioria maçante dos pregadores leem um texto, mas nunca mais comenta sobre o texto. Fala da sua vida, fala da vida do A, do B, do C, mas não explica o texto o qual leu. É uma deficiência. A pregação está em crise. Eles não entendem a seriedade da pregação. Na desnutrição espiritual que a igreja está passando, os pregadores e mestres têm culpa. Então, os pregadores, os mestres, são um dos maiores culpados pela igreja estar passando pela desnutrição espiritual. No lugar de pregarem a palavra, eles querem pregar seus sonhos, suas visões, os seus achismos, esquecendo do texto bíblico o qual eles leram. Pregação forte é a Bíblia explicada. Se não teve Bíblia explicada, se não teve aclareamento do texto, não houve pregação. Porque pregação é exposição do texto lido. Abre aspas.
a verdade necessária à vida tem sido escondida em um nevoeiro de invenções humanas. Fecha aspas. É um tal de falar mais de homem do que sobre o texto lido. É 1 hora falando de abobrinha, é 1 hora enchendo linguiça. Por que eles fazem isso? Porque não são vocacionados para o ministério da palavra. São aventureiros. Não tem vida diária de jejum, não tem vida diária de oração, não tem vida diária de leitura. A maioria dos nossos pregadores, nenhuma biblioteca eles têm em casa. Não são vocacionados, são aventureiros. E esses aventureiros têm que ser tirados dos nossos altares, porque eles não estão alimentando as ovelhas, eles estão matando de inanição as nossas ovelhas. Prega-se muito hoje sobre temas que giram em torno de sonhos pessoais, que estimulam o sucesso financeiro. O materialismo está tomando conta da igreja. Deus vai te dar tudo hoje, mas nunca ele vai te proibir de fazer algo. Então as nossas mensagens, elas estão pregando abertamente o materialismo, o crente guloso. O crente já não quer mais o pão de cada dia, ele quer a padaria toda, é o guloso. Mas essas pregações desses aventureiros está conduzindo a igreja para este nível. A igreja precisa fazer uso adequado do instrumental escriturístico. A palavra de Deus não pode ser ministrada de forma artificial ou superficial. As nossas pregações, as nossas mensagens têm que ter um forte teor bíblico. Entender a seriedade de estar no altar ministrando a palavra. Então, se eu fui chamado para ministrar a palavra, eu tenho que ministrar a palavra. Não é falar da minha vida, porque ninguém quer saber da minha vida. Queremos saber da palavra de Deus. O que Deus tem para mim por meio da palavra. O pregador foi chamado para ser santo e fiel, e não carismático e popular. O compromisso do pregador é com a palavra. O compromisso do ensinador, do mestre, do pregador é com a agenda dos céus e não com a agenda de homens. As pregações do passado provocavam mudanças, ao mesmo tempo em que incomodava as pessoas. 2 pontos das pregações atuais. Primeiro, não provocam mudança quase ninguém. Quase ninguém. As pessoas vêm ao culto, ouvem aquela mensagem e continuam. Do mesmo jeito que a vida delas estão. Não sai do culto meditando na palavra, porque até verdade não houve uma palavra. Houve um falatório, um encher de linguiça. Então não tem nem como provocar mudança. O segundo ponto é que as mensagens antigas, elas incomodavam as pessoas. As nossas mensagens, às vezes, não incomodam ninguém, porque está desprovido de conteúdo bíblico, está desprovido de poder. Então, não tem como fazer nenhuma dessas duas coisas. As mensagens de hoje não incomodam ninguém. Precisamos de mais mensagens poderosas que operem mudanças e transformações em nossas vidas, nas nossas igrejas. Não podemos permanecer calados assistindo o povo flertando com o pecado, heresias e etc. A falta de pregação bíblica
A falta de ensinamento bíblico vai levar a igreja, vai levar os irmãos, vai levar os crentes a esmorecer na fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. É a palavra, não é o achismo do pregador. O Deus de amor, está faltando esse tipo de mensagens, onde fala que o Deus de amor também é fogo consumidor. O Deus da misericórdia também é o Deus do juízo. O Deus que perdoa também é o Deus que condena. Então precisamos ter um despertamento na área da pregação. De fato, a pregação moderna está em crise. Professor David, entre livros e textos.